Fala pessoal! Prontos para terminar o grupo das angiospermas? Estamos chegando ao fim dos grupos vegetais. Mais especificamente, essa é a última aula, o último material específico do grupo das angiospermas. Agora a gente vai ver a classificação desse grupo. Tenho certeza que você já ouviu falar os termos monocotiledôneas e dicotiledôneas. São os grupos, as classes de plantas. Ou pelo menos eram. A gente utilizava essas terminologias. Hoje a gente sabe que o buraco é mais embaixo, como eu costumo falar para vocês. Então hoje a gente tem mais grupos. Então eu tinha monocotiledôneas e dicotiledôneas. As dicotiledôneas foram divididas em dicotiledôneas basais e eudicotiledôneas. Eu significa verdadeiro, então as dicotiledôneas verdadeiras. É um pouco mais complexo então do que a gente está acostumado, mas eu não vou utilizar essas coisas mais novas, mais complexas, porque não é do nosso propósito. Então, eu utilizarei monocotiledôneas e dicotiledôneas. Vocês podem ver em alguns materiais, em algumas provas, mono e eudicotiledôneas, justamente por essa classificação mais atual que eu comentei com vocês. Mas, basicamente, a gente tem dois grupos aí. O que muda entre um e outro? A principal diferença é que dá o nome. As monocotiledôneas, elas têm um cotilédone. E as dicotiledôneas têm 2 cotilédone. Mas o que raios é um cotilédone? O cotilédone é a primeira folha que a planta forma. Ela está presente ainda na semente. E ela vai ter função primordial na nutrição daquela semente conforme ela germina. Então a diferença principal entre os dois grupos é que monocotiledôneas só tem um cotilédone. E ele não é muito desenvolvido, digamos assim. E em dicotiledôneas eu tenho 2. Aí sim, normalmente os cotilédones das dicotiledôneas são muito desenvolvidos, porque eles acabam pegando todos os nutrientes que estavam no endosperma, que é o tecido nutritivo que a gente viu lá no ciclo reprodutivo. Além disso, a gente pode lembrar de outras características. A raiz das monocotiledôneas era uma raiz que a gente chama de fasciculada, uma raiz que parece uma cabeleira. Então pensa bem, quando você puxa uma grama da terra, se você é que você já fez isso, você vê que a raiz da grama, ela não tem uma principal. Ela é um monte de coisa parecida, parece uma coisinha ali, Por outro lado, as dicotiledôneas, elas apresentam uma raiz axial, chamada também muitas vezes de pivotante. Essa raiz ela tem o nome de axial porque ela é um eixo, então eu enxergo uma raiz principal, maior do que as outras. Além disso, a gente tem uma diferença na contagem das pétalas. As monocotiledôneas elas apresentam flores trímeras, o que significa que as flores têm 3 pétalas ou um múltiplo de 3. 6, 9, por aí vai. Já em dicotiledôneas eu tenho flores tetrâmeras ou pentâmeras, 4 ou 5 ou múltiplos de 4 e 5. As nervuras das folhas das plantas também vão ser uma característica que difere os dois grupos. As monocotiledôneas elas vão ter nervuras paralelas, então uma retinha do lado da outra. Lembrando que as nervuras é onde passa o xilema e o floema ali pela nossa folhinha. Em dicotiledôneas, essas nervuras elas não vão ser alinhadas paralelamente. Elas vão ter uma configuração um pouco mais complexa. É o que a gente chama de uma nervura reticulinérvia ou reticulada. Por fim, xilema e floema, ou seja, os feixes vasculares das plantas, vão se organizar de maneira diferente dentro desse vegetal. Isso a gente costuma visualizar em plantas mais jovens, que a gente faz os cortes, que a gente olha na lâmina e visualiza, elas são em plantas jovens, plântulas. Mas as monocotiledôneas, a gente vai ter feixes vasculares difusos, ou seja, arranjados de maneira dispersa. Então um aqui, um ali, um outro aqui, ali. Em dicotiledôneas, esses feixes eles são ajustados de uma maneira mais organizada, na periferia em forma de anel. A gente enxerga também algumas diferenças na hora de germinar. A gente tem que lembrar que as sementes, elas contêm o embrião num estado quiescente ou dormente. A gente tem uma diferenciação pequena, mas trataremos como se fosse a mesma coisa. O embrião está dormente, enfim. Ele está quietinho ali, sem metabolismo, esperando o momento certo para voltar a germinar.
Em condições favoráveis, quando isso acontece, a gente tem uma pequena diferença entre mono e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas têm um cotilédone. Esse cotilédone ele não é muito desenvolvido e eu ainda tenho bastante endosperma disponível. Então, o papel do cotilédone em monocotiledôneas, como o milho, é transferir os nutrientes do endosperma para a planta. Por outro lado, em dicotiledôneas, como o feijão, inclusive se você pegar um feijão e cortar ele no meio, não é muito difícil, separar ele em dois, você enxerga os dois cotilédones. Em plantas como feijão, enfim, eu não enxergo mais a endosperma, porque os cotilédones, eles absorveram todos os nutrientes no endosperma e sobraram só os dois cotilédones que de fato vão ser responsáveis por mandar, né, por conter os nutrientes que a planta precisa para germinar e se desenvolver, pelo menos nos estágios iniciais da vida dela. Então essas são basicamente as diferenças entre esses dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Pessoal, chegamos ao fim do estudo das angiospermas, chegamos ao fim do estudo das plantas com flores. A nossa próxima temática é o estudo da morfologia e da fisiologia das plantas. É claro que como a maior parte das plantas são angiospermas, a gente estuda fisiologia vegetal, fisiologia das plantas, como se todas as plantas fossem angiospermas, basicamente. Então espero vocês aí nas nossas próximas empreitadas. Agradeço pela atenção, agradeço pela paciência de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.